Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Olha, os influencers têm divulgado nas redes sociais vídeos de publicidade sobre empresas que fazem assessoria para conseguir o salário maternidade. Esse tema tem gerado repercussão, já que o próprio INSS destaca que o benefício é gratuito e não precisa de intermediários. É sobre esse assunto que nós conversamos agora com o técnico do INSS, o Marcos Correia. A gente vai entender com ele o que é necessário para conseguir esse benefício e se essa prática de assessoria é legal. Marcos, bom dia para o senhor. Seja bem-vindo à Band News FM. Bom dia, Bruno, Luciana e Murilo, tudo bem? É um prazer participar com vocês aqui do programa para esclarecer esse assunto, né? Que é muito pertinente e de interesse de toda a sociedade, tá? Exatamente, né? Influenciadores, né? Essas pessoas que têm muitos seguidores, eles têm divulgado muito essas possíveis, né, publicidades sobre assessorias para conseguir o salário maternidade. Eu queria começar justamente com essa explicação. O que é o salário maternidade e se esse intermediário, né, essa empresa que está fazendo a assessoria, ela é de fato necessária para que as pessoas consigam esse benefício? Perfeito, olha só, o salário maternidade, ele é um benefício que é pago em caso de gestação ou de adoção, né, guarda para fins de adoção de crianças, no caso de guarda e adoção até 12 anos, tá? É um benefício para que a pessoa que está ali, seja a mulher no caso de um parto, né, ou hoje é devido também o benefício ao cônjuge sobrevivente, por exemplo, caso a mulher venha a óbito no parto ou após o parto dentro do período do benefício e tudo. Então é um benefício para que aquela pessoa que vai cuidar ali da criança possa afastar-se do trabalho para se dedicar integralmente àqueles cuidados. Então é um benefício pago pela Previdência Social a estes segurados que tenham este direito e é gratuito, tá? Sendo totalmente desnecessário o acompanhamento por qualquer tipo de pessoa, tá? A própria pessoa, o próprio titular do direito pode requerer por qualquer um dos canais remotos de atendimento. Aí que eu estou dizendo que a Central 135, que é a central telefônica, ou o meu INSS, que pode ser via aplicativo de celular ou através da internet no computador. A própria pessoa acessa ali o meu INSS com a sua senha do gov.br, que hoje é o portal de acesso, né, dos serviços do governo federal, e essa pessoa pode fazer por si só o requerimento. Não é complexo, é um requerimento que dá para a pessoa mesmo fazer sem a necessidade de intermediários. E o INSS recomenda que, caso procure ajuda, que procure a ajuda de pessoas confiáveis. Inicialmente, peça ajuda a um familiar, se é uma pessoa que tem dificuldade de lidar ali com internet, aplicativo e tudo. Hoje as pessoas têm aí, os jovens principalmente, têm total autonomia, né? Sabem mexer em aplicativos e etc. Então, é um serviço gratuito, sem necessidade de pagamento, e existem aproveitadores, né? Existem empresas que prestam esse desserviço, literalmente, porque alegam que o INSS indefere sem motivo, que o INSS dificulta o acesso. Isso não é uma verdade, tá? O serviço está disponível. A pessoa pode, através da ligação para o 135, que é uma ligação gratuita, seja de telefone fixo ou celular, requerer o seu benefício com o suporte ali do atendente do 135, que pode tirar as dúvidas e tudo mais. Então, é desnecessário buscar ajuda de terceiros, e ainda mais nesse caso de empresas que oferecem esse tipo de serviço em canais de internet, sem qualquer tipo de validação, né, do trabalho que realizam e tudo, e infelizmente nós temos, tá, no INSS mapeado condutas aí ilegais, tá, inadequadas desse tipo de empresa, que forja algumas situações de cancelamento de requerimentos, tá, para poder induzir as pessoas a contratar esse serviço, e muitas vezes cobrando ali 30% do valor que a pessoa vai receber. Totalmente desnecessário esse tipo de acompanhamento. Tá? E muito cuidado com influencers que ficam divulgando isso. Nós sabemos que
é o trabalho do influencer fazer a divulgação. E aqui não estamos criticando o trabalho deles, mas simplesmente o que eles estão divulgando, que são inverdades em relação ao serviço público prestado pelo INSS. Marcos, quem fala com você é Murilo. Eu queria que você explicasse, porque eu confesso que eu até desconhecia esse benefício. Quem tem direito ao salário maternidade? Quais são os requisitos, né, para poder obter o salário maternidade? Eu imagino que muitas pessoas recorram a essas empresas porque têm dificuldade de, vamos dizer, reunir documentos que provem a situação necessária, ou até dificuldade mesmo com mexer com a internet e tal, né? Pessoas têm certa dificuldade mesmo com meios mais tecnológicos. Então, eu queria que você explicasse como fazer esse pedido, qual o requisito. Ok, vamos lá. O salário maternidade, como eu disse, é um benefício pago ali para que aquela pessoa que está, né, vindo a gestante em si, né, que possa se afastar para cuidar ali do seu bebê, ou na situação, por exemplo, de uma adoção, guarda para fins de adoção, também possa tirar esse tempo ali para poder cuidar da criança que está sendo adotada ou que está sendo colocada sob sua guarda. Então vamos lá. A pessoa, para ter direito a este benefício, ela tem que ser segurada da Previdência Social. Quando a gente fala que tem que ser segurada, a gente está dizendo que tem que exercer uma atividade que a vincule à Previdência. Então, nós temos aí empregada doméstica, autônoma, a facultativa, que é aquela pessoa que não exerce uma atividade profissional, mas que quer pagar a Previdência para ter esse seguro. Então, ela paga como facultativa. Nós temos aí a segurada especial, que é lá a produtora rural, que trabalha lá na terra com a família, tudo. Então, essas pessoas podem ter o direito. E aí nós temos duas situações atuais na legislação. No caso de contribuinte individual, que é a autônoma, tá? Facultativa e segurada especial, que é a rural lá que eu falei, produtora rural, pescadora artesanal, elas precisam ter uma carência mínima. O que é isso? É um tempo mínimo de contribuição, de atividade, dependendo da categoria. Esse tempo são 10 meses, tá? Então, é uma carência. No caso da empregada doméstica e a trabalhadora avulsa, que é uma outra categoria também, são isentas de carência. Não precisam ter 10 meses de contribuição para ter esse direito. Tem com menos que isso, tá? Então, vai depender do tipo da segurada e nós temos também os tipos de fato gerador que nós falamos. O que é isso? O que dá direito ao benefício? Então, dá direito ao benefício o parto. Então, a partir da data do parto, a mulher pode requerer. Ou, no caso de empregada, pessoa que está em atividade, trabalhando, ela pode se afastar 28 dias antes do parto, se ela quiser, por exemplo, não está bem, já está ali com dificuldades, quer afastar antes, ela pode se afastar mediante atestado médico até 28 dias antes da data prevista para o parto. No caso de adoção ou guarda para fins de adoção, é necessário que essa pessoa que está adotando ou obtendo a guarda apresente a documentação do processo judicial, seja de guarda ou de adoção para fins de guarda para fins de adoção, ok? Tem ainda o salário maternidade no caso de aborto espontâneo, natural, não criminoso, que é o quê? A gestante teve um aborto ali no início da gravidez, por exemplo, antes da 20ª semana, ela teve o aborto. Então, é devido o salário maternidade, caso seja contribuinte, tenha os requisitos, por 2 semanas, tá? De afastamento ali. No caso da gestação, tá? Quando requer no parto, ou 28 dias antes do parto, ou até mesmo no caso da adoção ou guarda para fins de adoção, o benefício é devido por 120 dias, tá? Então, essa pessoa poderá ficar afastada do trabalho recebendo seus proventos, seu rendimento do INSS por 120 dias, para que possa ter esse tempo de cuidado com a criança. E outra situação é a questão que eu falei do cônjuge sobrevivente. O que seria isso? São situações onde, por exemplo, o homem, o pai ali, pode receber o benefício. Exemplo, a mulher no parto teve complicações e veio a óbito. Infelizmente, nessa situação, ela falecendo, ela não tem como receber o salário maternidade porque ela faleceu.
Mas nessa situação, o cônjuge, sendo segurado da Previdência, tendo os requisitos, ele poderá receber o benefício do salário maternidade em substituição a ela, por todo o período ou pelo período remanescente. O que eu estou dizendo? Se ela faleceu no parto e nem chegou a começar a receber, o homem pode receber os 120 dias do benefício, claro, desde que ele tenha os requisitos. Agora, suponhamos que ela teve complicações, não veio a óbito no parto, iniciou o recebimento, recebeu durante 30 dias e veio a óbito após os 30 dias. Nesse caso, o homem, aí, o cônjuge sobrevivente, tendo os requisitos, poderá requerer o restante do período. Então, ele poderá receber. Isso tudo que eu falei, esses requerimentos, eles são feitos de maneira simples, tá? Pelo meu INSS ou pela Central 135. Se a pessoa está com dificuldade de fazer ela mesma ali pelo seu celular, pelo aplicativo ou pela internet, entre em contato conosco na Central 135, que o nosso operador, o nosso atendente, vai esclarecer cada uma das perguntas e fará o requerimento ali mesmo na Central 135. Precisa apresentar documentos? Olha, pode ser necessário os documentos. Hoje nem sempre é necessário, porque o INSS tem acesso a diversas bases de dados. Então, por exemplo, hoje o INSS já tem acesso ao sistema dos cartórios. Então, a partir do momento que uma criança é registrada no cartório de registro civil, o INSS já tem acesso aos dados da certidão de nascimento. Então, quando a pessoa faz o requerimento, ela informa a matrícula da certidão, aquele número que fica em cima da certidão de nascimento. Com aquele número, o servidor do INSS consegue consultar e localizar a certidão sem necessidade de apresentação desse documento. Se o segurado, a segurada que está requerendo, está com seu cadastro certinho, todo preenchido corretamente, se não tem necessidade de fazer nenhum acerto de dados, esse benefício poderá ser concedido sem necessidade de apresentação de nenhum documento, tá? Então, hoje não é que é necessário apresentar os documentos, somente serão necessários se o INSS não conseguir consultar através da base de dados as informações que ele precisa. Mas nesse caso, mesmo assim, se a pessoa não anexou os documentos ali no requerimento, o INSS fará uma exigência, uma solicitação, dizendo, olha, solicitamos que apresente tal documento. E aí a pessoa terá o prazo ali de 30 dias para apresentar esse documento. Detalhe, o documento pode ser anexado pela internet, pelo celular. A pessoa tem dificuldade, ela pode agendar para ir na agência do INSS e apresentar o documento. Então, veja bem, não existe empecilho causado pelo INSS, o procedimento é simples e a própria pessoa tem condições de fazer. Se ela tem dificuldade, busque o auxílio inicialmente de um familiar, sem necessidade de procurar essas empresas que prometem céus e terras em troca de pagamento. Então, a pessoa, o benefício é da segurada, é do segurado, e ela tem que exercer o seu direito de maneira a resguardar o seu direito, sem ter que pagar nada por isso, tendo em vista que o serviço é totalmente gratuito. Ok. Nós conversamos aqui na Band News FM com o Marcos Correia, ele é técnico do INSS. Falamos hoje sobre esses conteúdos que têm sido divulgados aí por influenciadores nas redes sociais, sobre empresas que fazem assessoria para conseguir o salário maternidade. O Marcos esclareceu para a gente aí que o benefício ele é facilmente, né? Ele não precisa, em muitos casos, desse intermediário. Marcos, muito obrigado pela entrevista, até um próximo contato. Obrigado, até. Agora são 10h26, importantes esses esclarecimentos, né, Luciana, Murilo, até pro nosso ouvinte que tem acompanhado esses conteúdos, e os conteúdos nas redes sociais, eles chegam em um volume muito grande. É importante também fazer essa separação e entender também que nem tudo precisa desse intermediador, né, desse intermediário. Bruno, ano passado, na verdade, 2023, o INSS já havia feito um alerta, né? E este ano voltaram com isso de novo, né? Os influenciadores aí fazendo este, entre aspas, alerta. Então é sempre preciso ficar atento, né? Eu acho que a entrevista foi muito boa por esses dois aspectos. Primeiro, explicar, né, o que é o salário maternidade, que muita gente desconhece, e o segundo, saber que o serviço é gratuito, né? Agora, tem gente que realmente precisa do intermediário, né? Às vezes, só que você pode conseguir um intermediário que não vai te cobrar.
né? Uma pessoa amiga, ou então vai te cobrar um valor razoável e não vai dificultar a sua vida dando um golpe, né? Como o Marcos falou, que algumas empresas até dificultam o benefício para poder te cobrar mais caro. Então tem que ficar atento, que o golpe tá aí, né? Exatamente. O que os influenciadores aí têm divulgado não é um golpe, né? Não é uma atividade legal. Isso, mas tem propaganda de serviço como se fosse despachante quando você compra um carro, né? Uma coisa semelhante a isso. Só que o serviço é gratuito, né? Agora, se você não souber fazer, talvez você tenha que pagar realmente para alguém fazer. Só tomar esse cuidado. Exatamente. São 10h27.